Estamos na AgroTeams 2026 em Palmas, Tocantins, e esse é o podcast da Carreta Agro pelo Brasil. Agora um bate-papo sobre contabilidade no agronegócio. Fernanda, muito bem-vinda ao nosso podcast. Bem-vindo também aos nossos convidados. E a gente já começa falando de um assunto que está no momento, a nova reforma tributária, todo esse as dúvidas, inevitavelmente, que já estão batendo na porta do produtor e ele ali se adequando. Não, a reforma tributária ela vem para tirar o produtor rural das suas estruturas, né? Vem balançar a casinha do produtor rural, que inclusive era o tema que a gente estava falando ali na nossa palestra, né? Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente com esses dois. E vamos falar um papo bem direto ao ponto, de uma maneira, uma linguagem fácil para que os produtores que aqui nos ouvem tenham ferramentas para colocar em prática de maneira leve, né? Acho que esse é o nosso objetivo aqui hoje. Eu falo muito que hoje um ponto crucial para o produtor é a informação, mas é uma informação, como muito bem a Fernanda colocou, muito direta, porque o fluxo de informação é muito grande e a velocidade nem se fala. E aí, como lidar com isso, Gustavo? É verdade. O produtor rural hoje tem uma certa limitação em termos de mudança de cultura e a velocidade com que as coisas caminham para esse meio tributário, ela ela requer uma celeridade, principalmente de adaptação. Então, apesar da reforma ter um prazo muito longo de estruturação, que são aí praticamente 10 anos, né, até 2032, para que ela seja realmente definida e entre em vigor na sua totalidade, nós temos muita celeridade em entender como o mecanismo vai funcionar. Então, hoje a informação ela já é um ativo muito importante para que seja estruturado as tomadas de decisões, para que seja estruturado o planejamento tributário e estratégico para que esse produtor rural não fique perdido no tempo nessa etapa de transição da reforma tributária. E Galtieri, você que é contador e também advogado, e hoje mesmo aqui num dos episódios a gente falava justamente do ponto de vista do direito dessa questão preventiva, mas não é só no direito, na contabilidade também a gente tem que se organizar antes do problema bater na porta. Não, com certeza. E a gente passa por um momento, não só questão da reforma, mas de tecnologia. Eu também tenho uma atuação também na parte de tecnologia, sou consultor tributário de empresa de automação comercial. E então eu estou vendo dos três lados, né? Do lado do direito, da contabilidade e da tecnologia. E a gente vê que a reforma tributária está trabalhando exatamente em cima da tecnologia. Se a tecnologia não tivesse do jeito que está hoje, talvez a reforma não sairia. Que é onde entra a questão do split payment, da divisão dos pagamentos, do crédito financeiro, né? Então essa tecnologia está muito alinhada a essa mudança da reforma tributária. E querendo ou não, também a tecnologia ela é fácil, igual a gente está aqui, um momento virtual, levando informação. Então, levando informação para pessoas que estão distantes, não só para quem está perto. A tecnologia ela vem para realmente ajudar. Ajudar levando conhecimento e conseguir, de certa forma, atender o que a reforma tributária vem, que é a maior mudança tributária que existente, principalmente, vamos colocar depois de 88, da nossa Constituição Federal. E para o agronegócio que hoje ainda enfrenta os desafios, a gente fala muito dessa questão da digitalização, dos canais de informação, mas a gente sabe que ainda não chega em muitas dessas pontas, né? Um Brasil aí que tem muitos pequenos, médios produtores rurais, como o Senar muito bem conhece essa realidade da assistência para esse público. Uhum. Como lidar com esse desafio, esse equilíbrio agora, Gustavo? Bom falar sobre isso, né? Lá em Goiás, nós temos um idealizador, um presidente chamado Zé Mário, que ele sempre diz que tem gente atrás do morro. Então a gente às vezes não consegue enxergar essas pessoas como deveriam ser realmente enxergadas. E o Senar tem essa missão, é alcançar essas pessoas. Então a gente leva isso como ideologia de vida para quem trabalha no Senar. Então o conhecimento, enfrentar fronteiras e levar o conhecimento é parte essencial desse processo. Hoje aqui na AgroTeams a gente percebeu que houve uma grande adesão, né, de pessoas interessadas nesse processo de conhecer o processo de mudança tributária. É um processo muito árduo, vai ser difícil, não vai ser fácil. Toda mudança ela é difícil, né? Eu brinco até em um evento que eu estive lá em Goiás que a reforma
ela é como se fosse uma casa, a parte tributária é como se fosse uma casa. Então a gente tem diversos problemas. Pode ter uma goteira, um problema no piso, um problema na torneira. Então a gente vai sanar um dos problemas, que é a parte do consumo. Então, assim, é um dos problemas. A gente não vai conseguir reformar a casa como um todo, entendeu? Então, é um processo árduo, lento, mas a gente tem que entender todas as pessoas que moram nessa casa, ou seja, todos os produtores rurais que vão participar desse processo. Lembrando da grandiosidade do agronegócio no Brasil, Sim. né? Principalmente aqui no Tocantins, onde eu estou hoje, tem se crescido muito, a gente percebe através das ações do Senar, o volume que tem aqui de ações. Em Goiás, onde eu represento aqui também, a gente tem crescido bastante lá. Hoje lá, para vocês terem uma noção, vou falar de lá porque é um número que eu conheço, a gente tem 25 mil produtores assistidos. Aí você fala, um número muito grande, né? Assistidos diretamente pelo Senar. Diretamente. Mas nós temos 160 mil produtores rurais ativos lá hoje. Então ainda é um número pequeno de pessoas que conseguem receber esse conhecimento de ponta. Então é um trabalho de formiguinha, onde a gente consegue realmente atender quem está atrás do morro, quem realmente produz. E se a gente bem pensar, Fernanda, se a gente voltar atrás, na verdade, não diria só para a Fernanda, mas para todos vocês, há pouco tempo atrás, alguns produtores foram entender o que que é o livro caixa do produtor rural. Há pouco tempo atrás começou a entender essa coisa do fluxo de caixa, entender essa necessidade de um contador. Imagine se passar por esse processo nessa velocidade que E eu está acho, acontecendo. e eu acho que nesse momento, né, por mais que você falou, é um momento onde tem muita informação, mas é um momento onde as desinformações também são difundidas de maneira muito mais rápida. Então, eu acho que agora, hoje a gente conseguiu ver, né, na nossa palestra ali, a adesão de contador e produtor rural. Hoje a gente consegue ver que o produtor rural se deu conta que ele precisa ter do lado um parceiro de negócios. E o contador também se deu conta que ele precisa chegar até o produtor rural. Algo que há pouco tempo atrás, né, a gente está falando aí de uma evolução de 20 anos em 5, há pouco tempo atrás era um distanciamento muito grande. O produtor rural buscava o contador 2 vezes ao ano, ao máximo, né? Então, era somente na época do imposto de renda, na época do ITR, e com meia dúzia de documentos, né? Com apenas alguns documentos que conseguiu guardar durante o ano para fazer toda uma apuração. Então, eu vejo que nesse ambiente de desinformações, que é o que a gente vê acontecendo referente à reforma tributária, ainda mais mostra o quanto o produtor rural precisa ter alguém em quem confiar. E o contador, por sua vez, precisa ser uma pessoa, um ponto de apoio para que o produtor busque. Então, você muito bem trouxe referente ao livro caixa, né? Há pouco tempo atrás, até a instituição do livro caixa, que parece que foi ontem, mas foi em 2018, a gente não tinha relacionamento contador-produtor rural, porque, teoricamente, o produtor rural não informava tão grandes números à Receita Federal. Eram 24 campos preenchidos manualmente, ou zero a mais, ou zero a menos, teoricamente não faria diferença, né? Então, a gente viu essa evolução começando lá com o livro caixa, mas eu ouso dizer que ainda tem muito livro caixa que está sendo escriturado, mas da maneira errada, por causa de desinformação. Ainda, acho que o nosso maior objetivo como profissionais, né, como pessoas que falam ali para o agronegócio, é levar e justificar esse contato, entendeu? Aproximar mais contador e produtor rural, para que ambos entendam que é somente assim que a gente consegue entregar segurança tributária para o setor que movimenta o PIB brasileiro, né? Certa vez eu ouvi de um produtor assim: não estou tendo tempo nem para cuidar da fazenda, arrumar cerca, cuidar de tudo, como é que eu vou ter tempo para administrar? Sim, mas se eu não administro, como é que eu vou saber de onde eu estou tirando dinheiro para comprar o prego para pregar lá, né, a aresta lá para pôr na cerca? Uhum. É um grande desafio. E aquela ideia de, não, quando chegar lá no fim do ano eu levo tudo e o contador faz o livro caixa. Ótimo. Imagina o desafio do contador. Não, e essa fala que você colocou, eu falo muito que muita gente está preocupado com a parte operacional. Você é operacional, você sabe executar, você sabe como funciona aquilo ali, mas às vezes você deixa de lado a parte administrativa. Gestão do negócio, igual a gente falou hoje sobre preço de compra, sabe? Ser um bom comprador. Quando a gente fala comprador, não é só você saber o preço de aquisição daquele produto, mas quais são os encargos tributários que vai incidir, se aquilo vai gerar crédito ou não vai, se tem alguma coisa além daquilo para você pagar. Então, você sai do operacional e passa a ter uma gestão mais próxima. Se você for um bom comprador, você consegue ser um bom vendedor, formando um preço de venda. Eu gosto muito da formação de preço markup, mas tem gente que às vezes não sabe como é que funciona o markup. Eu tenho 200% de lucro, o markup não existe isso. Mas tem gente que vai te perguntar, e o que é o markup? O markup é uma formação de preço
onde você consegue identificar exatamente para onde que vai cada valor do preço de venda e quanto que vai de fato sobrar de lucro líquido. Então, é mais ou menos assim, sobre o seu preço de venda, existe vários tributos, custo operacional, comissão. Essa parte não pode passar de 100%. Se passar de 100%, o cálculo vai absurdamente alto. Então, a lógica dele, você vai pegar o custo final do produto, você vai pegar o preço de compra, tirar o que incide ali de crédito, e chega no custo final. Sobre esse custo final, eu vou encontrar um fator que é em cima do 100, aí eu vou pegar esse fator e aplicar esse markup para chegar no preço de venda. Então, assim, aí eu consigo exatamente alocar onde que está cada coisa. Não simplesmente a gente pensa assim, eu comprei um produto por 50, quero ter 100% de lucro, vou vender por 100. Tá errado. Matematicamente, se você pegar a calculadora, vai estar certo. Pega 50 mais 100, dá 100 reais. Né? Só que se você pensar do ponto de vista do markup, se só isso que é o cenário, você teria 50%. Você não pensa no preço de custo, você pensa no preço de venda. Se eu vender por 100, quantos por cento do meu 100 eu tenho que pagar meu custo? Se meu custo era 50, então tive 50%. Então muda a forma de você pensar. Então você passa a entender mais de gestão, mais de formação de preço. Acho que é primordial. E acho que para o produtor rural, o desafio muitas vezes é um pouquinho maior, porque, por exemplo, comecei a produzir aqui um bezerro, claro que hoje a gente tem ciclos curtos, mas eu vou vender arroba, vai chegar a tanto. Não, não vai chegar a tanto. Ele é um preço determinado pelo mercado. E uma vez eu ouvi de um produtor, eu preciso fazer a conta contrária. Conta contrária? É, porque eu tenho essa arroba, mas agora eu vou ter que vir diminuindo os meus custos, ter que trabalhar isso e mais os instrumentos, as metodologias, para que eu consiga, de fato, ter uma rentabilidade, né? E aí a gente percebe muito no Senar estratégias para aquele produtor que vai dizer assim, mas eu não tenho muito conhecimento acadêmico e não tenho alguém para fazer isso para mim. E existem estratégias, cadernos que o Senar desenvolve, formas de fazer essas contas, de colocar isso no papel para auxiliar e trazer isso para o contador mais mastigado possível, digamos assim, né? Perfeito. Sua avaliação e sua análise está corretíssima em relação à atuação do Senar junto ao produtor rural. Então, já existem algumas ações que estão sendo feitas desde 2017 de forma ativa em relação ao atendimento ao produtor rural. Em um cenário inicial, o Senar se preocupava muito com a empregabilidade, com a parte de saúde, a promoção social e outros aspectos, voltados mais para os colaboradores das propriedades rurais. E desde 2016, 2017, nesses meados, foi criado um programa do Senar chamado de ATG, Assistência Técnica e Gerencial, com o objetivo realmente de profissionalizar o produtor rural. Então, é até interessante pensar nessa perspectiva que o Senar estava um pouco à frente da reforma tributária nesse sentido, porque percebeu-se que que o produtor rural ele atuava de forma informal, vamos dizer assim, vou usar um termo meio que amadora, sem um controle de custo, sem saber realmente quais eram os implementos que ele precisava usar para ter uma boa rentabilidade. Subsistência, sobrou, vende. Exatamente, sem analisar o cenário como um todo, sem analisar o que ele o capital investido para saber se realmente ele estava obtendo lucro ou não. Então, nesse sentido, a assistência técnica desenvolvida já por todos os estados do Brasil através do Senar, ela vem justamente profissionalizar esse trabalho. Então, eu acho que dá para linkar, sim, o caderno do produtor, que é uma visita periódica mensal que o Senar faz junto à propriedade rural, né, com sugestões de implementos, com análise de desempenho. Então, a gente tem vários municípios em Goiás, alguns que são medidos de forma mais fácil, por exemplo, produção de leite, quantidade de grãos por hectare. Então, a gente tem algumas medições lá que cresce assim de forma gigantesca, sem grandes intervenções, ou seja, sem grandes investimentos para o produtor rural, e simplesmente uma mudança de cultura e controle. Então, havia muito desperdício, muitas coisas nesse sentido. E aí, pensando por essa ótica, isso vem extremamente, junto com a reforma tributária, mudar a perspectiva de gestão. Então, produtores que são assistidos pelo Senar Goiás, eles estão um passo à frente para poder ter os insumos necessários, digo, insumos que, em relação a informações, nota fiscal de compra, preço de compra, metodologias de controle, para poder, lá na frente, ele conseguir ter um planejamento estratégico melhor, um planejamento tributário melhor e realmente atender aí os objetivos do produtor rural,
que são voltados ao lucro, a ter uma certa rentabilidade sobre o capital investido, que é normal e necessário no processo produtivo rural. Eu sou até suspeita para falar das estratégias de comunicação do sistema, né, da CNA, da FAET aqui, marcou muito um calendário esse de mesa, e que veio com as informações de safra, início da safra, início do plantio de tal cultura, e isso é um aliado e tanto. Então, quando a gente fala de forma especializada, quando a gente fala diretamente para o agro, Fernanda, e até entra na pergunta que eu quero te fazer, é dessa importância da especialização do contador para atender o agro, porque o agro tem muitas peculiaridades também do ponto de vista das regras, das normas a serem seguidas também. Sim, com certeza. Eu falo que eu sou híbrida, né? Então, acho que o meu papel, ele é levar tanto a contabilidade para o agronegócio, quanto levar o agronegócio para a contabilidade. O que acontece? O contador, né, na grade contábil, nós temos apenas uma matéria que fala de agronegócio. Só que é uma matéria estritamente técnica, ligada aos CPCs, ligada à maneira de contabilização de um agronegócio. Então, é literalmente contabilizar boi. É isso que a gente aprende lá na matéria de contabilidade. Só que o agronegócio dentro da faculdade de contabilidade não faz com que o contador, ao menos, se interesse pelo tema. Só que o agronegócio, ele não é aquele que se ensina na faculdade de contabilidade. Ele tem muitas particularidades, peculiaridades práticas do dia a dia. Muitas das vezes, nós, como contadores, a gente não consegue efetivamente implementar aquilo que está trazido pela legislação tributária ou contábil à prática por causa dos modismos e comodismos do agronegócio. Fato é que sim. Só que muitas das vezes essa falta de profissionalização do produtor rural se deu pela falta de relacionamento contador-produtor rural. Ou porque o contador não buscou, ou porque o produtor rural não buscou o contador. Então, eu vejo que é justamente esse relacionamento que impactou essa falta de profissionalização. Quando a gente fala dessa não profissionalização do agronegócio, né, ou não visão de lucro, não visão de safra, não verificar qual que é a safra que dá mais lucro, vai se intensificar com a reforma tributária, mas hoje ela não é prerrogativa de pequenos produtores. Então, temos sim os pequenos que são desassistidos, mas a gente tem muito médio e grande produtores rurais que também não têm a sua visão. Por mais que tenham um departamento interno, controladoria, departamento de contabilidade, tem muitos produtores que não conseguem, muitas das vezes, olhar os números de maneira efetiva para a tomada de decisão. Se a gente for ver a essência da contabilidade, ela é para fazer com que as empresas evidenciem os seus lucros. Sim. Esse é o foco da contabilidade, por isso que ela nasceu. No decorrer da vida, a gente virou entregadores de obrigações acessórias, né? Não podemos negar. Mas a essência da contabilidade é evidenciar lucros, ser um agente para a tomada de decisões. Tornar tudo aquilo que é complexo em algo simples para o nosso cliente. E eu vejo que a reforma ela vai trazer essa essência novamente. Só vai conseguir permanecer no mercado, e agora trazendo para o produtor rural, aqueles produtores que olharem seus números, que começarem a enxergar a gestão financeira como algo essencial. A reforma tributária, ela traz o produtor rural para o mecanismo aplicado a todas as outras empresas. O mecanismo de aproveitamento de crédito só vai ter menos desembolso financeiro que aquele que aproveitar o crédito. E como que aproveita crédito se não tem gestão financeira? Então, eu vejo que essa profissionalização, algo que era uma oportunidade, hoje é uma urgência. É isso que a gente vê para o agronegócio, é isso que o agronegócio será daqui para frente. Só que ainda precisamos de mais estreitamento dessa relação. Eu costumo dizer muito que quando a gente passa por situações como essa, de normas, de regras, que às vezes a gente vê como burocracia, como chato, nos ajuda até mesmo a entender a nossa capacidade. Porque imagina, se eu consigo vislumbrar os meus lucros e eu consigo entender onde eu estou, como a TIG muitas vezes traz a tag, a TIG, né? Como no cenário a gente tem essa... Quando eu consigo entender o que está me fazendo perder ou ganhar e melhorar a minha rentabilidade, automaticamente a minha produtividade, eu percebo até que eu sou mais capaz. Fico até mais automotivado a trabalhar um pouco mais. E aí, Galtieri, tem uma situação muito interessante, a gente já caminhando aqui para o finalmente, que a gente não poderia deixar de falar, nessa digitalização, nos instrumentos, que é, por exemplo, hoje a gente tem muita coisa, muita informação ali através do Gov. Que é uma coisa que muita gente
Tem por causa lá do meu INSS, né? A questão da Previdência que traz isso, por causa de uma licença, por causa de, opa, eu tenho que levar essa senha para o contador uma vez por ano para fazer a minha, Declaração de a minha imposto. declaração do imposto de renda, eu preciso lembrar a senha do Gov. Mas é um instrumento hoje, desafio versus oportunidade, pode dizer assim? Não, sim. Inclusive, assim, muito acesso ao site do governo, você utiliza o Gov ou um mecanismo que vai te ajudar também é o certificado digital, né? Sim. O certificado digital, existe alguns modelos, você pode baixar aquele no computador, tem um tipo um pendrivezinho, você espeta ele. Então, quem não tem o hábito de lembrar as senhas, é bom ter o certificado digital, né, e deixar com um profissional contábil para que ele possa fazer o uso, né, de forma adequada. Até para verificar transmissão de declarações, verificar a regularidade da empresa. Um ponto que eu queria puxando aqui um pouquinho que a Fernanda falou é da questão da gestão, tá? Quando ele falou da gestão, a reforma tributária está mudando a forma de você apurar o tributo. Então, quem o produtor ou o empresário, né, do comércio, ele vai ter direito a créditos se esse tributo foi pago. Algo que hoje você não está preocupado com isso. Vamos pegar o próprio CMS. O CMS teve o destaque, eu analiso se tem ou não crédito. Se ele pagou ou não pagou é outro problema. Então, a partir do momento que eu passo a ter uma gestão, e é onde entra a questão da tecnologia, e o acesso também, porque existe agora uma apuração assistida, o acesso a essas ferramentas, é, o produtor ele vai ter que ter mais esse cuidado. Verificar, ele meio que também vai ser um fiscal, um fiscal do fisco, de graça. Sim. 0,800. Porque, ó, você não pagou, paga aí, se você não pagar, eu não vou ter crédito. É. Entendeu? Então, a forma do jogo está sendo O mudada. instrumento é muito bem bolado. Desenhado. Se a gente for ver, ó, desde a nossa escola eletrônica, né, que surgiu lá em 2007, por meio de um ajuste CNF, 2005, na verdade, né, Sim. veio mudando a forma de fazer. Eu até falo assim, parece que o fisco hoje está de forma espiritual, parece agora dentro da empresa. Tá onipresente já. Porque você... E o detalhe é o seguinte, você manda as suas informações de forma detalhada, né? Então, a tecnologia está permitindo isso. Então, cada vez mais, dentro das empresas, dentro lá da propriedade rural, preciso ter essas pessoas para essa gestão. Para poder me creditar, eu tenho que saber quando eu tenho crédito e, além disso, saber, foi pago? Se foi pago, eu tenho crédito. Se não foi pago, eu não posso me creditar. Sim. E aí eu finalizo com uma pergunta que eu faço para vocês três. O produtor deve estar pensando: o que é que eu faço para ontem? Vai, vocês querem começar? Procurar o contador? Primeiro ponto, né? Parte O importante. primeiro ponto é ter, né, É, um contador. ter um contador. Ter um contador. Bom, de forma resumida, é uma mudança de cultura. Então, buscar a informação, buscar o conhecimento é necessário. Mudança de gestão, parte essencial. Então, primeiro ponto, ter um contador, buscar entender onde vai impactar na sua atividade. No evento de hoje, eu trouxe algumas ferramentas, calculadora do Fundo Rural, calculadora da reforma tributária, que são ferramentas disponibilizadas pela CNA e pelo Senar, que são gratuitas pelo site. Temos um EAD pelo Senar. Então, isso é conhecimento gratuito fornecido pelo próprio produtor rural, fomentado pelo produtor rural, que está disponível. Então, o conhecimento hoje é a base do negócio. E aí, como eu usei lá na última frase, né? Quem planta, colhe. Então, a ideia é você plantar uma sementinha para poder colher no final, fazendo até uma alusão ao produtor rural. Então, se você planta o conhecimento, se você, né, tem ali bebe dessa água, você consegue colher frutos futuramente bem melhores. E no meio desse processo, segurando as bandejas, né, Galcheri? Sempre. Eu costumo dizer assim, que também são nas dificuldades que a gente encontra a oportunidade. É muito comum quando a gente vê algo que é difícil, eu tentar fugir. Só se você foge daquilo ali, você está perdendo uma grande oportunidade. Tem outro ditado que fala assim, quem chega cedo bebe água limpa, né? Quem chega tarde bebe água suja. É mais ou menos o que a reforma está fazendo, está trazendo, né, atualmente. É uma provocação. Sim, com certeza. E vem do agro, né? E é algo que vem realmente do agro também, o ditado. Mas eu vejo que, assim, não tem mais como o produtor rural não ter assistência contábil. Primeiro ponto é ter o contador, segundo ponto é confiar no seu contador.
nós não temos acesso a 10% do que a Receita tem acesso. E nós não mordemos a Receita quando venha, porque ela já encontrou alguma coisa. Então, acho que o segundo ponto é justamente sentar, confiar no contador, sentar e fazer análise, fazer planejamento tributário. Não dá para tomar decisão pelo vizinho de porteira. Não é porque fulano tomou essa decisão que você também vai tomar essa decisão. Tem que sentar com o contador e a gente precisa calcular a tua realidade. Agora, com a reforma tributária ainda mais, uma frase que eu sempre falei antes da reforma é: não existe receita de bolo para um produtor rural. Nós temos que analisar os números. Então, a realidade de um produtor não é a realidade do vizinho de porteira. E agora ainda mais. E esse é o momento. A reforma tributária ela não começa em 2027, ela já começou em 2026. São as decisões que nós tomarmos em 2026 que vai reverberar por décadas. Não estamos falando de 2027, estamos falando de décadas à frente. Então, são decisões tomadas agora que vai fazer com que produtores rurais se tornem competitivos nos anos seguintes ou então saiam do mercado. Infelizmente, e é uma tristeza, me dói no coração falar isso, mas muitos produtores rurais passarão de uma realidade de não recolhimento de tributos para recolher tributos já em 2027 apenas por falta de gestão. Então, se não se adequar em 2026, 2027 vai ser muito pesado para muito produtor rural. E reforçando a mensagem, você pode buscar muitas informações através do Sistema FAIA de Senar, na própria CNA, entrar no site, se qualificar, buscar essas informações. E eu encontro você no próximo episódio.